Ô, Guaris, bom dia a você, bom dia a todos os amigos da CBN. É isso aí, cara, essa aqui é a camisa raiz, né? Não tem nada a ver com esse Bragantino de hoje, não. Esse é o velho Bragantino, essa camisa aqui foi dada de presente para o meu pai, pelo próprio Marco Antônio Abichedi, né? Ele sabe que meu pai é nascido em Bragança e cresceu, né? Teve um bom período em Bragança. Então ele fez questão, claro que meu pai tem simpatia, meu pai não torce pelo Bragantino, ele tem simpatia porque nasceu lá em Bragança Paulista. Então eu falei, deixa eu colocar essa camisa, ela é legal, viu? Ela veste bem, tranquila, né? Ainda mais eu que tô abastado aqui, né? Tô horizontalmente bastante avantajado, ela cai bem. Então fica aí um abraço para todos os amigos do Bragantino Raiz, né? Esse aí não é o Bragantino, esse é uma outra versão. Esse é aquela turma que tem asa, né? Então, essa é a homenagem que nós fazemos hoje aqui. Ô, João, eu nem imagino para que time torça seu pai. Bom, mas vamos falar do Guarani? Né? O que eu disse agora há pouco, né? A pessoa mordeu o cachorro, é a notícia, né? Com tanta coisa boa que o Guarani fez até os 44 do segundo tempo, aqueles dois resolvem dar um espetáculo lamentável na saída do campo e as atenções ficam mais voltadas para o desfalque dos dois no derby do que pela grande vitória do Guarani, que colocou o time a pouco de se classificar para as quartas de final do Paulistão, João. É isso aí, na classificação dos fatos, esse fato acaba sendo o mais importante dos 90 minutos, né? É uma coisa incomum, é insólita, é difícil a gente presenciar. Eu já vi, você também já deve ter visto lá o Maurício com o Obina, né? Eu nem lembrava desse Maurício Obina, quem lembrou foi o Carlão ontem na transmissão, e ele lembrou desse fato. Eu falei, é verdade, né? Algum tempo atrás, foi lá no Sul, se eu não estiver enganado. Foi contra o Grêmio em 2009. É isso mesmo, lá no Sul. O Barbieri uma vez se atracou com o boiadeiro, só que deu tempo, eles se atracaram ali no túnel. Saíram bravos, mas não, acabou a briga, ficou ali. Ali houve soco mesmo, houve catiripapo. O Odirley com o João Paulo, no passado, lá na Vila Belmiro, também, né, quase que a coisa fica ruim, mas chegaram a se agredir. E lembro do Renato Gaúcho com o Djalminha, né, que em pleno campo, o Renato Gaúcho empurrou. E também o Andrei com o Romário, né? O Romário, com aquele tamanho, queria enfrentar o Andrei. O Andrei, por respeito, ficou na dele, né? Acho que ambos estavam jogando no Fluminense. Então, é muito raro acontecer isso. Agora, por que acontece, Guaris? No fundo, acontece também pelo excesso de cobrança, de responsabilidade. Quer dizer, se de um lado isso aí é feio, é negativo, o juiz teve que tomar uma posição de expulsar os dois, eles estão fora do derby, é um prejuízo muito grande, né? Esse é o lado ruim, é o lado que não deve ser prestigiado. Mas a explicação sempre vem pela vontade, pelo excesso de... Um time que ele está efervescente, acontece muito isso, né? Não pensem que futebol, jogadores são amiguinhos, que, né? Jogadores gostam, se dão bem, quase que chega a ser uma família deles, porque vive ali no clube. Mas lá dentro do campo, a coisa ferve, né? A coisa ferve e se desentende, né? O que o Dunga xingava os seus companheiros, né? Uma vez quase que o Dunga bate no Bebeto, acho que foi contra a Noruega, né? Ficou muito claro. Então, isso acontece. Infelizmente, ontem acabou ficando ruim, né? E tomou proporções do fato do dia, né? O fato da rodada. O próprio clássico ficou em segundo plano, o jogo da Ponte nem diga, e o que prevaleceu foi esse fato. Agora, rapidamente, né, Guarani? O Guarani jogou bem, cara. O Guarani jogou uma belíssima partida, uma partida equilibrada, dominando. E como bem disse o Alan, no final acabou tendo aquele percalço, porque o time desesperado, ele vem para cima. Muita gente reclamou, mas as alterações. Gente, é o seguinte, esse futebol de 5 alterações, com 90 minutos intensos, e quando está intenso, não adianta, o jogador não passa dos 30, ele vai perdendo o rendimento. Então, se o adversário começa a crescer fisicamente, você é obrigado a fazer mudança. Então, aí é que entra o tal do elenco, né, o tal do banco. O banco do Guarani é um banco, os reservas, eles são inferiores aos titulares. Há uma quebra, há realmente uma queda de produção. Mas, no geral, o Guarani teve sorte? Talvez, né? Talvez, mas faz parte.
quando o Janderson chuta a bola lá na casa do Gabriel. O Gabriel mora bem ali atrás. Então, para terminar, comentamos bastante o fato insólito, mas a vitória em si, ela tem que ser celebrada. Foi uma belíssima exibição do Guarani. Daqui a pouco, você falou que o jogo da Ponte vai passar despercebido aqui da gente. Não, é o próximo destaque do CBN Esportes, Ponte Preta, logo depois do intervalo. CBN Esportes.